Ontem o Congresso em Brasília voltou aí oficialmente ao trabalho, né? E com uma polêmica, claro, os esforços do governo estão todos voltados para a reforma da Previdência. E enquanto as mudanças aí não são aprovadas, né, vale a pena, será, correr para se aposentar antes da reforma entrar em vigor? A gente já está aqui com o Dr. Dilney, especialista em planos, né, em planejamento previdenciário. Mas antes de conversar com ele, a gente vai ver a reportagem do Maurício Catani, que mostra que já tem muita gente pedindo aposentadoria. Vamos ver. Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, muita gente está procurando se informar com medo de não ter o benefício. É o caso do seu Gutenberg, que não pensou duas vezes e foi atrás dos direitos dele. Sim, fez. Com medo de que entrasse a reforma do presidente Temer e eu caísse nesse período longo de 65 anos, né? O número de pedidos de aposentadorias aumentou em Blumenau. De acordo com o levantamento do INSS, mostra que a elevação foi de 30% no comparativo entre 2016 e 2017. Se for aprovada, a reforma da Previdência estabelece o seguinte: aposentadoria aos 65 anos para homens e 62 para mulheres. Mas o valor da aposentadoria vai depender do tempo de contribuição. Pois é, para a gente tirar então algumas dúvidas sobre a reforma da Previdência, que são muitas, né? A gente está aqui com o Dr. Dilney Marcelino Júnior, né? Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Na verdade, assim, vamos falar genericamente assim, o que o trabalhador perde com essa nova reforma da Previdência que ainda não entrou em vigor? Quais são as principais perdas do caso? São várias, né, as perdas em relação à questão da reforma da Previdência, principalmente com o estabelecimento de uma idade mínima, né? Sim. Uma idade mínima hoje de aposentadoria no Brasil, ela vem prejudicar a grande massa dos segurados da Previdência Social. Então, o estabelecimento de uma idade mínima e o aumento do tempo de contribuição para que você atinja 100% do benefício, isso vai prejudicar sobremaneira a maioria dos segurados da Previdência Social. Agora, o senhor estava me comentando também, agora há pouco, antes de a gente entrar aqui ao vivo, que existe uma outra conta aí por trás dessa idade mínima. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também. Em relação a essa questão da idade mínima, o governo vem batendo, e o discurso e a propaganda do governo como um todo é numa idade mínima estabelecida para o homem de 65 anos e para a mulher de 62 anos. Sim. Porém, há uma previsão na própria PEC de que essa idade mínima hoje, ela está relacionada à expectativa de sobrevida. A expectativa hoje de sobrevida do brasileiro é de 75,8. A cada 1 ponto percentual que aumentar essa expectativa de sobrevida, vai aumentar também a idade mínima da aposentadoria. Então, a partir do momento que esse número chegar a 76,8, a idade mínima do homem passa para 66 anos e da mulher passa para 63. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Caramba, então, essa idade mínima que vem sendo divulgada, que vem sendo batida, com certeza não vai ser a idade que as pessoas vão se aposentar. Então, isso tende a estender muito, né? E que é ruim para aquela pessoa que começou a trabalhar cedo. Com certeza. Nesse modelo e essa reforma hoje, ela prevê e está privilegiando quem começou a trabalhar mais tarde. As pessoas, e nós temos toda uma geração, né? Que começou a trabalhar com 14, com 15, com 16 anos de idade, foi para o mercado de trabalho, apostou na Previdência Social, né? Ou seja lá, fez um contrato lá atrás com a Previdência, assumindo uma possibilidade de, ao chegar aos 35 anos de contribuição o homem se aposentar e aos 30 a mulher, esse contrato está sendo mudado as regras no meio do jogo, né? Entendi. Então, só rapidamente, antes de a gente mostrar aqui já no Facebook, que a gente já tem várias perguntas, né? Mas o senhor é contra ou a favor da reforma do jeito que está agora para ser votada? Do jeito que ela está para ser votada, estou totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente contra a reforma. Vamos ver aqui então no nosso telão quais são as perguntas que a gente tem dos telespectadores que mandaram aqui para a gente. Olha só. O Sérgio Cunha está dizendo o seguinte: e aposentadoria para trabalhador autônomo que não tem plano de previdência? Como é que fica, doutor? O trabalhador autônomo, na realidade, ele tem um plano de previdência, desde que ele faça a contribuição num carnê, né, aquele carnezinho do INSS. Carnê do INSS, ele passa a ter um plano de previdência. Então, se ele não fizer contribuições, automaticamente ele não vai ter direito à aposentadoria perante o INSS. Entendi. Eduardo Ri
Está dizendo aqui, ó, para efeitos de aposentadoria, qual a data que começa a contar os 35 anos? Como é que eu posso saber quando atingirei os 35 anos de contribuição e se estou apto a me aposentar? Isso. É muito importante, muito interessante a pergunta do Eduardo. Isso aí está diretamente ligado a uma figura que a gente atua hoje e vários profissionais estão atuando nesse mercado, chamado estudo de planejamento previdenciário. É necessário hoje fazer um estudo de planejamento previdenciário, pegar a carteira de trabalho, as contribuições como contribuinte individual e apurar quanto tempo efetivamente essa pessoa tem. A partir do momento que é feita essa apuração, nós vamos conseguir apontar para ele, olha, você vai se aposentar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, certo, ou já fechou o tempo. Então é a partir desse estudo de planejamento previdenciário certo, que a gente consegue apontar efetivamente então quando que a pessoa vai conseguir se aposentar. Maravilha. Tem mais perguntas aqui. Esse é um assunto que o pessoal gosta mesmo, né, de tirar dúvida. Patrícia Batista pergunta, como fica a aposentadoria dos professores? Eu sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Hoje a aposentadoria dos professores, com esse novo modelo, com essa nova reforma, efetivamente eles querem mudar essa aposentadoria e essa aposentadoria ficaria totalmente num formato de idade mínima também. Entraria numa regra geral, não teria mais a regra especial hoje que existe para os professores. Então entraria numa regra geral. Uma regra geral. Vamos ver se dá tempo mais aqui. Mas José Paulo da Cunha pergunta, sou servidor público e já tenho tempo para me aposentar. Corro o risco de perder esse direito adquirido? Ele é de São José, aqui em Santa Catarina. Outra pergunta bem interessante em relação a pergunta do José Paulo, que é a seguinte, tem duas coisas que se confundem muito na Previdência Social. Expectativa de direito e direito adquirido. Expectativa de direito é quando você não atingiu o tempo ainda, você tem uma expectativa de direito. E o direito adquirido é, uma vez atingido o tempo, mesmo que mude a legislação, você tem direito adquirido à legislação anterior. Certo. Então, existe a possibilidade, sim, de ele aguardar, se efetivamente assim quiser, né, para efetivamente depois fazer esse pedido com base na regra antiga, sem problema nenhum. Então desde você vai agendar, né? Isso, desde que ele já tenha adquirido o direito em momento anterior à mudança. Entendi. Então não precisa ele já lá fazer o pedido oficialmente. Ele agenda... Não, porque o formato do servidor público é um pouquinho diferente. O segurado do Regime Geral de Previdência Social, ele obrigatoriamente tem que fazer o agendamento. Entendi. O servidor público, ele tem que se dirigir ao RH, né, o recursos humanos do órgão dele, e fazer o pedido, e protocolar um pedido. Né? Entendi. Dá tempo de mais uma perguntinha aqui, ó? Sim. O Juarez de Oliveira Castro pergunta, se é tão importante a reforma da Previdência como eles querem, por que não colocam na reforma o judiciário e legislativo? Por que somente os servidores públicos e rurais? Concordo. Concorda? Concordo em gênero, número e grau. E não tem muito como responder isso agora, né? Com o Juarez, mas acho importante também até colocar um adendo a esse questionamento, né? Sim. Se é tão importante fazer a reforma e se realmente existe um déficit da Previdência, por que o governo ainda, até hoje, ele dá tanto incentivos fiscais, ele dá parcelamentos, refis, ele abre mão de receitas? Se o sistema está em dificuldade, por que eu vou fornecer benefícios para algumas categorias, para alguns empresários, né? Claro. Se o sistema está em dificuldade. Então, é um contrassenso, né? Uma coisa que não tem, Claro, não se ainda encaixa, teria que ser muito mais discutido com a sociedade. Com certeza, teria que ser muito mais discutido com a sociedade. Então a gente vai voltar outras vezes aqui no Jornal do Continente, porque a gente não vai ter tempo de mostrar todas as perguntas, né, também. Sim, pode falar. Só um detalhezinho importante em relação ao segurado ali que apareceu fazendo o agendamento. Eu só queria deixar uma dica para todos os segurados da Previdência que busquem a Previdência Social, façam o agendamento, porém não concretizem a sua aposentadoria, porque esse não é o momento de concretizar uma aposentadoria, esse é o momento de fazer o agendamento e analisar o caso delicadamente, com toda a atenção que requer a matéria, e não pedir aposentadoria, porque o pedido de aposentadoria agora, de uma forma afobada, talvez, vai lhe prejudicar futuramente. Claro. Então, o segurado tem que ter essa consciência, né? Maravilha. Até em função da longevidade hoje que estamos vivendo no país. Doutor Dinei, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente.